Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim compartilhar com vocês versículo do dia que se encontra em Esdras, no capítulo 5, né? No versículo 1, né? Para quem já viu outros vídeos, já está por dentro do que eu estou falando, né? Pois o povo de Deus começou a reconstrução do templo, né? Pois o templo de Salomão já tinha sido destruído e o rei Ciro, ele tinha ordenado, né, que o povo de Deus viesse construir os templos, né? E ele permitiu que levasse de lá, né, tudo aquilo que o rei Nabucodonosor tinha pego do templo do Senhor e tinha colocado no altar de Baal, os ouro e as pratas, né? E dessa forma, ele queria que levasse para a casa do Senhor. Então, eu estou recapitulando e dizendo já o que eu já tinha falado, né? E nós também vamos ver aqui, já falamos inclusive, né, que o povo de Deus estava sendo perseguido, a oposição estava se opondo contra os propósitos de Deus, né, porque eles já tinham concluído o alicerce e eles começaram a se preparar para entoar o Senhor, para agradecer ao Senhor, para bendizer o Senhor. Mas uma conquista para eles era algo importante. E os adversários, eles começaram a ver que já tinha sido erguido. E eles começaram a trabalhar em prol disso para poder paralisar. Tentaram de todas as formas entrar para poder subordinar quem estava lá dentro, porque já não conseguiu fazer parte dessa construção. Então eles ficaram de fora querendo atrapalhar, já que o rei Ciro não tinha como eles impedir que o rei Ciro viesse atrapalhar, porque a permissão veio do rei Ciro e ainda teve a bênção do Senhor. Então passou um tempo, né, quando ele já não estava na administração, passou um tempo, eles começaram, agora sim, já é uma brecha que nós vamos ter para tentar parar essa construção. Sai daí, Mel. O que eles fizeram? Eles começaram a querer investigar mais a fundo o passado do povo, a cidade de Jerusalém, pois nós sabemos que alguns líderes que estavam nesse lugar, né, foram desleais para com o Senhor, o povo de Deus estava em rebeldia e não era tão boa fama assim naquele lugar. Mas o povo, por causa dessa rebeldia, o povo tinha sido levado para Babilônia e foi solto depois pelo rei Ciro. E o rei Ciro estava apoiando, porque era de Deus, né? Então, até aí nós falamos em outro vídeo, né, que vocês começaram a me acompanhar. Então, eles começaram a fazer um relatório negativo para tentar paralisar essa construção. Mandou eles fazer um levantamento para ver o que eles estavam falando era verídico, né? Aqui o negativo. Eles falaram, olha, eles estão fazendo esses muros já aqui, estão na metade. Se eles concluírem, vai dar prejuízo para vocês, né? Vai dar prejuízo para vocês. Ou seja, eles estão aqui, já estão na metade. E vai acontecer o caso de... Ah, cadê? Deixa eu ver aqui. Onde eu parei. Que ele estava tentando convencê-lo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ele disse assim... E ele falou assim, olha, é necessário, né, que vocês venham parar ele, porque caso não pare, vocês vão ter prejuízo, o rei vai ter prejuízo, né? Vai acontecer, vai haver grande prejuízo para o tesouro real, pois os judeus se recusaram a lhe pagar tributo, impostos de taxa. Por quê? Porque o Ciro, ele estava dando carta branca, mas também estava patrocinando também essa construção juntamente, né? Então, o que eles precisassem, a tesouraria também ia ajudar, né? E visto que somos seus súditos leais, ou seja, estamos aqui fazendo um favor para você, rei, de deixar o Senhor informado, né? Sugerimos que o Senhor venha fazer uma busca no registro do antepassado, sugerimos. Ou seja, eles não tinham nada a ver com a vida do povo de Deus, com essa construção, mas estavam se opondo, estavam querendo parar, né? Não, eles não tinham nenhuma ligação, o samaritano queria parar os judeus, né? E o que acontece? Ele vem dizendo assim,
Declaramos ao rei que essa cidade for reconstruída, seu muro for concluído, o rei perderá a província e o oeste do rio Eufrates, né? Então, o Artaxerxes, ele enviou, né, com a seguinte resposta para o comandante Reum, né? Eles fizeram uma busca e viu que era realmente verídico que ele falou, nós já sabemos que o que acontecia não era algo leal, a rebeldia planeava naquele lugar ali, né? Nós já sabemos. Mas aí ele foi lá e pediu que viesse, né, acabar, impedir eles de concluir, né? Então a carta foi lida para Reum Sinai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém. Então depois que essa carta foi lida e ele mandou, né, eles pararem, então aqueles homens que tinham sede de destruição, de acabar logo, né, com aquilo que estava sendo erguido, eles foram imediatamente. Eles vêm dizer, vocês devem parar, porque estamos aqui com papel e vocês não podem mais prosseguir. Mas não, eles agiram com brutalidade. Eles agiram aqui usando a força, tirando eles a força de lá. Lá você vê a fúria que o inimigo já estava. Revoltado porque eram as coisas de Deus, era algo que beneficiaria o povo de Deus, aquela cidade ia ser erguida. E o diabo não gosta que nada seja erguido, para que o nome do Senhor seja glorificado. E era plano e propósito de Deus que essa cidade viesse ser erguida, né? Então, essa cidade, ela vai ser, passou um tempo, né, no segundo reinado de Dário, né? Ela ficou parada até o segundo reinado do rei Dário, rei da Pérsia, né? E no tempo certo, Deus honraria aqueles que foram envergonhados em público. Pois é, o profeta do Senhor começou ali a falar com o povo de Deus, né? Dizendo que eles deveriam voltar, retomar essa construção. E o que acontece? Né? Com a orientação do Senhor, eles começaram a fazer. Mas o Tatenai, o governador da província do oeste do rio Eufrates, Setai, Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém. E eles foram, essa obra aqui não estava parada? Quem que mandou essa obra ser concluída? Eu quero saber quem é o chefe, o nome de todos vocês que estão construindo aqui. Então ele pegou todos os nomes dos envolvidos nessa construção para levar até o rei, né? E também perguntaram o nome de todos os homens, mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus. Eles não foram impedidos de prosseguir com a construção, até que um relatório fosse enviado a Dário e ele comunicasse a sua decisão. E eles continuaram, os inimigos continuam a se opor, a começar a agir, né? Começaram a correr, se apressar, para mais uma vez impedir a carta de Tatenai e o rei Dário. Filha, pega água para a mamãe aqui nessa bolsa, fazendo um favor. O rei Dário vem dizendo assim, né? Então foi enviada uma carta para o rei Dário. Ao rei Dário, saudações, informamos o rei que fomos até o local da... Rápido. Vou pegar a minha. Anda mesmo. Pega meu chazinho lá em cima da pia. E aqui vem dizendo assim, deixa eu tomar aqui. Obrigada, amor. Obrigada. De nada. Então aqui vem dizendo assim. Vem dizendo assim a Bíblia, né? Vamos lá. O templo está sendo reconstruído com pedra especialmente preparada e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. As obras avançam com muita energia e êxito. Perguntamos aos líderes quem lhe deu permissão para reconstruir esse templo, restaurar essa estrutura, né? Porque tinha muito tempo, precisava ser restaurado e algumas coisas tinham que ser construídas. E ele estava dizendo essa carta lá para o rei Dário. Exigimos o nome deles para que pudéssemos dizer ao rei. Então eles foram lá, né? Levar o relatório do que já estava acontecendo. E essa foi a resposta. Essa foi a resposta. Eu sou um servo de Deus.
dos céus e da terra, estão construindo o templo que foi construído aqui há muitos anos, né? E também essa carta aqui já tinha sido, aliás, feita pelos judeus, né? Para Dário. E eles estavam falando que ele era servo de Deus, né? Que eles estavam ali construindo, né? Pela permissão que tinha do rei Ciro. Então, o que eles estavam fazendo era algo já autorizado, né? Nossos antepassados, porém, provocaram a ira de Deus, dos céus, é certo. Ele os entregou para o Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, ser o rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, ele publicou esse decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também envolveu o utensílio. Ele veio falando tudo o que aconteceu, né? Então, eles foram fazer a busca para ver se realmente o Ciro tinha feito isso, né? Tinha liberado e tudo que o judeu estava falando se era verídico, né? Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro, de fato, publicou esse decreto ordenando a reconstrução do templo, né? Aí Dário aprova a construção, né? Então Dário foi lá, começou a ver lá, e ele viu que realmente foi o que eles estavam falando era verídico, né? E ele falou assim, olha, vocês podem continuar. E ainda tem um decreto, aqueles que tentarem atrapalhar vocês, né? Se alguém desobedecer o que está escrito nesse decreto, né? Está dizendo aqui, se alguém desobedecer esse decreto de alguma maneira, né? Terá uma viga de sua casa arrancada. Ele será arrancado, essa viga, e pendurado nela, e a sua casa será transformada num monte de entulho. Que o Deus que escolheu a cidade de Jerusalém como lugar para que o seu nome seja honrado, e destrua qualquer rei ou nação que desobedecer essa ordem e destruir esse templo. Eu, Dário, publico esse decreto, que ele seja obedecido com toda diligência. Então, acabou a festinha do adversário. Acabou, né, essa afronta, essa humilhação, né? Foi decretado a honra do povo de Deus. Acabou, parou de mexer com o povo de Deus, ou seja, né, eles tinham o queijo e a faca na mão. Tinha um decreto, um papel lá que eles conseguiram, e agora tinha outro decreto. O decreto deles não durou muito tempo, né? Caiu por terra, e eles continuaram essa construção, né? Então, o inimigo foi envergonhado. A dupla honra que chega para o povo de Deus. Chega para essa cidade, né? E aqui vem dizendo, né? Que Tatenai, governador da província do oeste do rio Eufrate, Setar, Bozenai e seus companheiros obedeceram de imediato a ordem do rei Dário. Com isso, os líderes dos judeus puderam continuar seu trabalho, foram encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, e finalmente o tempo foi terminado, como havia sido ordenado pelo Deus de Israel e decretado por Ciro, e Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído, aí vem dizendo aqui a data. Então o templo de Deus foi dedicado com grande alegria pelos israelitas, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelo restante do povo que regressaram do seu exílio. Durante a cerimônia, a dedicação, foram sacrificados 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes foram apresentados como oferta pelo pecado do povo de Israel, de acordo com o número das tribos. Em seguida, os sacerdotes levitas foram divididos em vários grupos para servir no templo de Deus em Jerusalém, conforme prescrito no livro de Moisés. Então, depois que foi concluído, o templo foi erguido, cada um foi dividido para estar ali na função, né? Porque era grande o templo, então tinha que dividir os trabalhos, né? Então, nós estamos vendo aqui que tudo que se é erguido, levantado, né? Tudo que exige sacrifício, tudo que nós fazemos no mundo espiritual, vai mexer com a estrutura do inferno. Pois é, o inimigo vai se levantar, vai dar um grito de derrota, para amedrontar. Eles prevaleceram por um tempo, mas depois caiu por terra esse decreto, caiu por terra tudo aquilo que eles estavam se opondo contra o povo de Deus, né?
E para os dias de hoje nós sabemos que o inimigo ele anda bramando como leão procurando a quem tragar. Ele quer destruir os propósitos de Deus, quer destruir a propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, quer engolir os filhos de Deus vivo, né? Mas contra os filhos de Jacó não existe encantamento. Nós sabemos que quem fica furioso é o adversário, que vem usando seus instrumentos, né? Que estão na escuridão. E dessa forma aqui eles estavam agindo com força, com injustiça, porque na verdade eles não tinham nada a ver com essa, de estar se metendo com essa construção, né? Os judeus estavam no direito deles de construir o que eles queriam. Eles estavam na cidade deles, ele não estava perturbando ninguém. Ele estava retomando, estava preso, saiu da Babilônia. E agora estava ali, obedecendo a Deus, né? O inimigo vai ficar preocupado com a minha e com a sua vida. Por quê? Porque ele é desocupado. Ele quer colocar pessoas para ficar ou se ocupando com a sua vida. Do que você diz, do que você fala, do que você come, do que você fala, para onde você vai. Eles querem saber para prejudicar a sua vida. Por quê? Porque eles não têm mais vida, né? O perseguidor é assim. Ele quer perseguir até destruir. Ele quer destruir, não consegue. Então ele vai agir com a fúria, ele vai agir com a boca, ele vai tentar convencer muitas pessoas para se levantar e ficar contra você. Mas se Deus é por você, né? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno, a cidade pode estar contra você, mas Deus estando a seu favor e você estando limpo é tudo que você precisa. Você não precisa de quantidade do seu lado. Não precisa de credibilidade, que as pessoas te deem credibilidade, que você já tem credibilidade no céu. Essa é a verdade, né? Porque quem te conhece no oculto, quem conhece o seu caráter é Deus. E quem conhece e sabe da capacidade é Deus. E o diabo ele só tem dois trabalhos. Ele tem um trabalho de se levantar e o outro de cair. Porque não existe mentira que tenha fundamento que prossiga por muito tempo. Você já viu dizer que não existe crime perfeito? Pode passar o ano e o tempo, a polícia vai lá e descobre o crime que foi feito. Quem matou, quem roubou, quem fez aquilo, aonde escondeu o corpo, o que fez com aquilo, eles descobrem. Porque nada que está em oculto não há de ser revelado. Quero te dizer, né? Que dos altos céus há um governador, há um juiz, aliás, que está contemplando, que está julgando. Esse justo juiz, ele julga com retidão, com verdade, diz a Bíblia. E é ele que se apresenta no tribunal, ele que se apresenta na terra para julgar a causa do oprimido, do injustiçado. Então, ai daqueles que tocar no ungido do Senhor. Ou seja, o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Quem cuida de nós não está dormindo. A justiça de Deus é reta, ela não faz curva, ela não é injusta. Injusto são aqueles que julgam com a mentira, com a inverdade, né? Por inveja. Mas não tem como. O limpo está sujo por aqueles que estão sujando. Porque se o justo é limpo, não tem como ter outra identidade. A identidade é de Cristo. Porque o céu conhece a identidade do justo. Então, o que eu quero te dizer é que Deus está contemplando cada injustiça, tudo que entregamos para Deus, por causa que vai ser solucionada e resolvida, porque eu nunca vi uma batalha qual você entrega para Deus, ela não ser julgada. E ela vem com peso, porque é o céu que toma agora a sua causa, é Ele que assume a sua batalha. E aí Ele sabe aonde vai terminar tudo isso. Pois é, né? Se nós, quando passamos pela injustiça, pelas perseguições, nós muitas vezes ficamos angustiados e tristes, na verdade. Imagine Deus que fica só desaprovando que os seres humanos, sendo instrumento de Satanás, estão praticando, estão fazendo. Né? Se lembra da cidade de Sodoma e Gomorra? A cidade estava ali, ó, em pecado, né? Prostituição, perversidade, ruindade, todo tipo de maldade estava acontecendo. O ser humano
passou dos limites. E Deus que destruía a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas Deus ainda enviou um anjo lá para tirar o Ló e sua família de lá. Depois que tirou, foi tudo queimado a fogo. O ser humano tão corrompido, né? E cada vez mais. Por isso que o amor de muito no final dos tempos se esfriaria. As pessoas só pensam em si, só pensam em prejudicar e agir com injustiça, porque quem está bem, né, a vida está andando, está funcionando, então vão continuar fazendo injustiça, vão continuar, porque não está doendo na gente não. Né? Então essa plantação já está lá, ó, a plantação, tudo que está plantando. Né? A Bíblia diz que vai ser julgado os bons e os maus. Até aqueles que não é do Senhor vai ser julgado. Aqueles que agiram, né, com maldade, aqueles que sabem da verdade estão lá praticando a injustiça. Não está diretamente, mas está ali mandando, trabalhando contra. Deus conhece. Deus fala, não adianta se enganar, porque eu estou vendo tudo, eu sei de tudo. Eu sei de tudo que está sendo armado. Ele está achando que eu não estou vendo, que é você que está mandando, você que está ordenando. Não pode ter ligação direta, no sentido de praticar com a mão, mas está mandando. Eu estou vendo. Você não está na luz, você está na escuridão. Porque aquele que sabe fazer o bem está fazendo o mal. Está fazendo mal. Está na escuridão, está na injustiça. E a Bíblia diz que Deus é justo e nele não há injustiça, né? Então, o que acontece? O nosso Deus, ele estava vendo tudo que estava sendo armado, tudo que estava sendo planejado, os corações deles, tudo estava sendo já visto por Deus, né? E Deus muitas vezes até deixa as coisas ir do jeito que está. Deixa achar que está prevalecendo, mas causa entregue na mão de Deus, pode ter certeza, passa o tempo que for, ela vai ser julgada corretamente. Deus não está dormindo. Então não pense você que a sua oração não está sendo ouvida. É verdade, quem tem domínio e poder sobre todas as coisas é Deus, não é o homem. Porque ele tem poder sobre o homem, ele pode abater o homem, ele pode acabar um homem quando ele quiser, porque ele é Deus, não é verdade? Então o que eu digo para você, ninguém é nada sem Deus. Tudo que temos aqui vai ficar para trás, então ninguém tem nada. Ou seja, o mais importante é a salvação, o mais importante é a vida, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Essa daí vai se cumprir na vida daquele que crê, daquele que confia no Senhor, que deu a sua vida para Ele. Então essas palavras que a gente fala hoje, elas são palavras de vida, ela não é com sabedoria humana, como Paulo vai mencionando. Ela é a palavra de Deus, é a palavra do alto, e ela tem vida e tem poder. Né? E se a gente prega e a gente fala, é porque o que está escrito é o que vai se cumprir, né? E a gente traz para o dia de hoje, porque nós estamos vivenciando dias difíceis, cada vez mais ficar até a vinda de Cristo, né? Mas isso também nos encoraja quando a gente lemos essa palavra, porque Deus sempre vem apresentando, né, como grande eu sou diante dessa adversidade, desse problema. E ele permitiu que o povo até foi envergonhado, né? Mas depois a dupla honra veio. Mas isso é porque o inimigo vem entender que os propósitos dele não podem ser frustrados, não pode ser parado, né? Então, não desanime, continua a fazer o que está fazendo, porque a permissão de Deus é essa. Essa construção, né, que você está fazendo é espiritual, é investir na sua vida, na sua paz. Pois quem investe no céu, nas coisas do alto, está investindo com as coisas do céu, com as coisas que traz vida e paz. Quem investe nas coisas de baixo, quem investe na injustiça, nunca vai ter paz, nunca vai ter alegria, vai viver dias de destruição e ruína, né? E nós, mesmo passando pelas adversidades, pelos dias difíceis, nós passamos crendo, confiando no Senhor, passamos acreditando que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para cumprir.
Pode passar todas as palavras, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é vida. A nossa, ela muitas vezes ela é sem fundamento, mas a palavra, quando sai com fundamento, com a palavra de Deus, né? Quando a gente crê com a boca, confessando o que ela declara, ela se torna viva, real. Ela no mundo espiritual, ela está tendo peso. É ela que está ainda diante de nós. Então essa palavra sim tem vida, tem poder. Essa sim tem fundamento, né? Então, se você crê naquilo que é falado, naquilo que é decretado pelo Senhor, você vai ver a materialização, você vai ver o poder de Deus se manifestar no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou ficando por aqui. A Bíblia diz que essa dedicação do templo, ela terminou, e ela teve êxodo, né? E foi concluído com muita alegria, né? Deus, Ele quer que esse processo não seja parado, Ele quer que seja concluído, né? Então, vai depender de cada um de nós se esforçar, a cada um de nós, continuamente, guardar o que tem, guardar a palavra de Deus e estar se movimentando no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu quero deixar um recado aqui para vocês. Quando eu não estou aparecendo aqui, eu estou colocando a mensagem por escrito no canal, né? E ali, vocês podem ler e ser abençoados. Quando eu não apareço, eu gravo os vídeos em áudio, como já gravei ontem. Vocês podem ir lá e ouvir em nome de Jesus. Quero lembrá-lo também que agora eu estou gravando um vídeo por dia. Pois é, eu sentindo no coração, gravarei sábado e domingo 2 vídeos. Mas assim quando eu sentir, amém? Então, como mudou a minha rotina, então só estou gravando um vídeo. Então, que vocês continuem orando por mim, que eu estarei aqui orando por vocês. Quero agradecer a cada inscrito nesse canal. Se você ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, pois juntos unidos em prol do reino de Deus estaremos mais fortes no nome de Jesus. Amém? Deixa o like nos vídeos, é importantíssimo essa interação de vocês com as plataformas digitais, porque o YouTube entende que vocês estão gostando, que esse conteúdo tem sido abençoador, tem somado na vida de vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Tchau.